Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu tô vindo aqui para falar para vocês sobre um documentário que eu assisti ontem. Um documentário que eu assisti na Netflix ontem, eu e minha esposa. Nós ficamos muito assustados, né? Muito apreensivos com esse documentário. Se você quiser assistir também, ele está na Netflix, o nome é Orar e Obedecer. Não assim, né, exatamente, acho que é rezar e obedecer, orar e obedecer. E você procura lá que você vai ver esse documentário, um documentário muito forte, né? Ele fala sobre uma religião. Essa religião, ela doutrina as pessoas a serem como cordeirinhos. Uma doutrina terrível, uma doutrina de demônios. Não tem outra palavra para descrever essa doutrina. Homens devem casar com mulheres, mais de uma mulher. O homem pode ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis mulheres. Quando esse homem discorda da liderança, ele é expulso da comunidade. Eu não quero dar spoiler aqui para você, né? Que você, de repente, você vai assistir, mas muita gente fala que vai assistir, às vezes não consegue assistir, então eu vou falar aqui alguma coisa só para você ficar curioso e ir lá assistir também. Essa comunidade, ela faz com que as pessoas casem seus filhos com os líderes, meninas de 13, 14, 12, 15 anos de idade, se casam com homens velhos, homens de 50, 60, 80 e poucos anos, e são obrigadas a fazer sexo com esses homens. Um documentário muito forte, pessoal. E esse documentário ficou martelando na minha cabeça, não o documentário em si, mas a atitude das pessoas que estão vivendo naquele lugar ali, sob o pretexto de que estão fazendo a vontade de Deus. E é esse o ponto-chave. Pessoas que vivem uma vida totalmente errada e sobre o pretexto de que vão ser salvas, que vão ser levadas para um lugar santo, vão ser purificadas. Pessoas que acreditam que os líderes são profetas enviados por Deus e que se você não fizer o que eles estão mandando, você vai ser completamente esquecido no mundo, a sua vida vai ser destruída se você não obedecer o que eles falam. Essa é uma técnica, né? Uma tática muito usada pelos falsos profetas, né? Eles usam a culpa, o medo e a ganância para subjugar você. Fazem com que você fique assustado, com medo, aprisionado, e você de certa forma acaba se colocando numa condição totalmente de submissa ao que esses homens dizem. Esse documentário é um documentário que está, né, fazendo muito sucesso, né, vamos dizer assim. E nos nossos dias, o que a gente mais tem visto aí são escândalos, né? A Bíblia fala que mesmo que o escândalo for inevitável, né, ai daquele que vier o escândalo. E antigamente eu ficava muito chateado quando eu via alguém denunciando esses homens, porque eu achava que os homens de Deus são problemas de Deus, quando na verdade não são. Homens que andam segundo as suas próprias concupiscências precisam ser julgados ainda nessa vida, precisam ser confrontados. E o que eu vejo nesse documentário é que as pessoas são como cordeirinhos. Gente, você precisa olhar o semblante dessas pessoas. Você que vai assistir esse documentário, rezar e obedecer, veja esse documentário.
Você vai ficar horrorizado com as coisas que vão aparecer ali. Não existem cenas de sexo nem nada, mas você vai ficar atônito, você vai ficar perplexo com esse documentário. Que documentário! Que coisa horrível, gente. Que coisa horrível é a submissão aos homens. Pessoas que se submetem suas famílias, a sua própria vida. Homens que não usam a inteligência. E quando eu olhei esse documentário, eu e minha esposa, a minha esposa olhava para mim com os olhos arregalados. Quando eu olhava para ela, ela falou assim: amor, quando ela viu em que época isso aconteceu, ela ficou assustada porque ela achou que esse documentário tinha sido transmitido, tinha acontecido, né, esse fato na década de 50, de 40, de 50, na década de 60. Mas não, pessoal, isso aconteceu em 2002, 2003, 2004, 2007, 2014, está acontecendo até o dia de hoje. Pessoas que acreditam realmente que aqueles homens são homens de Deus. Eles usam medo para enganar as pessoas. Eles te colocam sobre um jugo pesado, mas eles não querem mover nem com um dedo. Eles querem colocar sobre vocês fardos pesados, dízimos, ofertas, a sua vida. Impedem que você faça sacrifícios pesadíssimos. E eles vivem vidas luxuosas, vidas de ostentação. Em Mateus capítulo 23, Jesus disse que os escribas e os hipócritas, fariseus hipócritas, estão sentados na cadeira de Moisés, de modo que eles dizem uma coisa para que as pessoas façam, mas eles fazem outra completamente diferente. Eles mandam que você faça uma coisa e eles fazem outra. Jesus diz: ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Que Deus tenha misericórdia de nós. Será que isso a gente vive nos nossos dias? Recentemente, um pastor de uma igreja que eu frequentei por alguns meses, né? Acabou que a gente não ficou ali, por a gente achar que o homem era falava com muita arrogância assim nas palavras, ele se sentia muito correto nas palavras e usava de muita psicologia, né? Se você pede a Deus para te dar sabedoria, visão, você não vai ser enganado por ninguém. Você precisa ter seus olhos abertos. E esse homem acabou de ser colocado aí, ser confrontado por um escândalo de adultério na sua igreja. Ele está afastado. E ontem, eu conversando com a minha esposa, assistindo esse documentário, eu falei: será que esse homem vai voltar para o seio da sua igreja? Mais de 50% das pessoas dessa igreja apoiam esse homem. Será que eles são mais um dessa seita, desse filme? Pessoas enganadas? Pense nisso, pessoal. Não seja enganado, use a sua cabeça, use a sua mente. Use a sua mente. Não deixe que ninguém te engane. A Bíblia fala que a gente tem que transformar pela renovação da nossa mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se você está diante de uma comunidade em que o seu líder é um crápula, que o seu líder é um homem inescrupuloso, que ata fardos pesados na sua vida aos seus ombros, e eles mesmos vivem vidas luxuosas, eles mandam que você dê tudo que você tem diante do altar, vivem vidas luxuosas, vivem viagens, andam em carros de luxo, aviões, têm mansões, moram em mansões, e você está aí vivendo de salário mínimo. Às vezes você não tem nem o que comer. Tem uma pessoa na minha família que um dia chegou para mim e falou assim: eu estou doente, precisando de um remédio, mas eu estou com medo de tocar no dízimo.
pode, gente? Como pode a pessoa viver tão enganada? Como pode você viver tão enganado, tão iludido, tão manipulado em pleno século XXI? Como pode você viver uma vida enganada? Como é que você pode estar vivendo dentro de um lugar desse, sendo subjulgado, quando na verdade você deve ser fiel àquele que morreu por você? Como você pode fazer essas coisas? Se você tem um cérebro dentro da sua cabeça, peça a Deus para fazer você usar ele de maneira inteligente. Confronte esses homens na palavra. Use a palavra para confrontar esses homens. Peça a Deus para te dar sabedoria, porque é aqui que você vai encontrar sabedoria para você poder viver. Não dê ouvido ao que esses homens dizem. Se você está nesse lugar, você não é obrigado a fazer o que eles mandam. Você é obrigado a fazer o que Deus manda você fazer. Você é obrigado a seguir o que Deus diz que você tem que fazer. Se algum homem fala alguma coisa para você que não está de acordo com o que a palavra diz, você não deve fazer. Pense nisso. Não seja uma marionete na mão de homens inescrupulosos, gananciosos, que vivem uma vida e pregam outra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abra os olhos do seu povo para que o seu povo não venha a perecer na mão dessas pessoas. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Fiquem com Deus e até a próxima.